Marília. Quer passar para ela? Opa. Valeu. Dá para apertar a Cristina? Dá. É Cristina, é? Cristina Costa. Cristina Costa, vereadora de Petrolina, Deixa eu anotar aqui. pré-candidata a deputada estadual. Vou deixar os copinhos aqui. Pode? Não, você não derrama? Açaí? Vai, viu? Vá. É. Bom dia a todos os ouvintes de São José do Belmonte. Estamos aqui diretamente da Rádio São José 104,9. Hoje o jornalista e blogueiro Silva Lima está recebendo a vereadora do Recife e pré-candidata ao governo do estado, a senhora Marília Reis. Junto com ela, estamos recebendo também o vereador da cidade de Salgueiro, né? Um grande homem, André Cacau, e também uma vereadora no seu terceiro mandato da cidade de Petrolina, a senhora Cristina Costa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à senhora vereadora Marília por disponibilizar o seu tempo, que eu sei que é muito corrido, para estar aqui na cidade da terra da Pedra do Reino, onde nós estamos indo para a nossa 26ª cavalgada à Pedra do Reino. E para mim, em particular, o Silva Lima, é uma grande honra receber todos vocês aqui em nossa cidade. Muito obrigado por terem vindo e disponibilizado esse tempo. Eu que agradeço, Silva. Queria dar um bom dia a todos os ouvintes, agradecer também a atenção de todos que estão nos escutando no dia de hoje, agradecer aqui a companhia do vereador André Cacau de Salgueiro, da vereadora Cristina Costa, pré-candidata a deputada estadual, vereadora de Petrolina, aguerrida, também conosco, e a doutor Marcos, que também tem nos recebido sempre que nós viemos a Belmonte e a Petrolina, a Josivânia, presidente do PT, sindicalista também, mulher forte daqui da cidade, e ao prefeito Luciano Duque, que está nos acompanhando nesses dias e vai cavalgar conosco também na 26ª Cavalgada Pedra Negra. Vereadora, a senhora sabe que hoje nós vamos bater um papo aqui. A intenção é fazer com que os belmontenses conheçam um pouco mais, né, quem é a vereadora Marília Reis, a pré-candidata ao governo do estado. Eu gostaria de começar a nossa, não vou dizer a nossa entrevista, mas a nossa conversa, o nosso bate-papo, a senhora, deixando a senhora à vontade aí, para a senhora falar aqui para todos os belmontenses, quem é Marília Reis? Veja bem, eu sou advogada, estou no terceiro mandato de vereadora na cidade do Recife, já fui vice-líder da oposição recentemente, né, nesse meu mandato atual. Fui vice-líder da oposição, estou como vice-líder da oposição, já fui líder da oposição, deixei a liderança para poder me dedicar mais à campanha, a governo do estado, a pré-campanha que nós temos feito. E nós estamos numa grande luta, Silva, em defesa da democracia, em defesa do presidente Lula, e tudo que nós tínhamos conversado ultimamente tem acontecido. Que todo esse caos que nós temos vivido, da crise de abastecimento, agora de combustíveis, mas se continuar nós vamos ter crise de abastecimento de outros produtos essenciais, é fruto principalmente de uma política de preços totalmente equivocadas que submete os preços dos combustíveis nossos, brasileiros, ao capital internacional. Isso é mais uma consequência do golpe que nós sofremos. A própria reforma trabalhista também, que na verdade foi um desmonte dos direitos dos trabalhadores. Então, Marília Reis, na verdade, é uma política que está sempre do lado mais difícil da história. E com certeza essa é a nossa maior luta nesse momento, defender um projeto de democracia, um projeto em que o povo volte a ser prioridade e que aqui em Pernambuco volte a andar no rumo. Vereadora, pegando já um guincho do que a senhora falou, tá, a respeito da política nacional, nós vemos muito aqui nas redes sociais, né, a questão de comparações, questão de preços de combustíveis, o desemprego, quando nós fazemos comparações no governo da presidenta Dilma com o do presidente Temer, tá certo? A senhora acha, eu gostaria que a senhora explicasse de uma forma assim, para que a população, nós que, até mesmo eu que sou leigo, né,
pudesse entender o que a senhora acha desses dois governos. É muito boa essa oportunidade de a gente conversar sobre um problema tão atual, né, Silva? Na verdade, o que é que está acontecendo? A Petrobras não existe por acaso. Não foi por acaso que Getúlio Vargas lutou tanto para que o petróleo fosse nosso e nós tivéssemos o controle sobre um bem que se sabe que literalmente move o mundo. E a Petrobras serve também, e deveria servir, na verdade, principalmente, para regular esse preço, para que os brasileiros tivessem acesso a um preço, não que o mercado internacional mandasse, mas o que o mercado interno permitisse. E era essa a política de preços adotada pela Petrobras até o governo Dilma. A Petrobras exercia um controle dos preços praticados pelos combustíveis, tinha a exclusividade na exploração do petróleo do Brasil. Nós exploramos e beneficiamos o petróleo, inclusive Pernambuco é um grande exemplo disso. Nós temos aí uma refinaria que, enfim, deveria estar em outro patamar hoje, mas devido a todo o desmonte que nós estamos vivendo, não está. Então, é isso que acontece. E o que é que esse governo fez? Primeiro, a exploração e o refino do petróleo deixou de ser exclusividade do Brasil. Grandes empresas internacionais hoje estão explorando o petróleo brasileiro. E o que é que acontece? O petróleo brasileiro sai do Brasil, é beneficiado lá fora e volta com um preço muito maior, e volta pelo preço que o mercado internacional determina e quer. E isso nós lutamos para que fosse contra. Mas na surdina, naquele auê do golpe, naquela confusão, a Câmara, o Congresso Nacional votou um projeto que permitia esse tipo de operação. E nisso prejudica diretamente não somente o preço dos combustíveis, mas também os empregos. Porque em vez de estar empregando gente refinando petróleo aqui no Brasil, a gente está mandando para fora para beneficiar o produto lá fora. E os preços praticados estão do petróleo e do combustível aqui estão semelhantes ao dólar. Oscila de acordo com o mercado internacional. O que antes, com o controle duro da Petrobras, não era feito. Então é por isso que está todo esse caos. Não adianta chegar e dizer que tem que isentar de imposto. Isentar de imposto não é a solução. Vai ser algo momentâneo, mas que mais para frente vai de novo prejudicar as pessoas e, na verdade, vai onerar o Estado com algo que já é oneroso em termos de desenvolvimento, de geração de emprego e renda e também economicamente falando. Essa é uma das consequências econômicas da política equivocada do governo Temer, que foi colocado no poder de forma ilegítima e a serviço, cada dia mais tem mostrado a serviço de quem ele está. Vereadora, falando ainda na política nacional e no caso da atualidade, nós estamos vendo aí uma grande crise. Eu já, com a minha idade que tenho, já vi algumas grandes crises no país, né? Mas a força dos caminhoneiros, né, das empresas que transportam quase mais de 60% de tudo do nosso país é transportado via rodovia, né, por caminhões. Então, eu gostaria de que a senhora falasse um pouco da situação, né, que o país está passando com essa paralisação, com essa já falta de abastecimento, seja de combustível, seja de alimentos, medicamentos em hospitais. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Foi importante você citar essa greve, que na verdade não é greve, é algo que nós chamamos no direito, né, você sabe bem, de lockout. Está bem característico que não é uma greve. Greve é feita pelo trabalhador. E os caminhoneiros são trabalhadores, sim. Mas a imensa maioria dos caminhoneiros ou são funcionários de empresas ou são agregados, ou seja, eles prestam serviço àquela empresa. Então, o que está acontecendo, na verdade, é uma manifestação dos patrões. Poucos são autônomos, na verdade. Mesmo os autônomos têm que trabalhar para alguém, e normalmente é para a empresa. Não é isso? Eles têm um contrato, têm uma vinculação, e se não fizerem o que a empresa quer, são desligados. Então, infelizmente, a gente tem que alertar a população que não é greve dos caminhoneiros. Claro que eles, assim como todo o povo brasileiro, têm sido prejudicados por essa política de desmonte do Estado Nacional brasileiro, do Estado Social brasileiro também, como todos nós. Mas essa manifestação é dos empresários. Agora, é muito estranho isso, Silvia, porque
Primeiro, os empresários foi que apoiaram tudo isso que aconteceu. Os empresários deram apoio para que o presidente Temer assumisse legitimamente o poder, para que fossem feitas todas essas reformas. E será que o governo não tem como dialogar com esses empresários para que acabe essa manifestação que está prejudicando tanta gente no país? Então é uma situação bastante estranha. Nós estamos beirando ao caos. Nós temos em poucas cidades ainda tem combustíveis para abastecer os automóveis, mas em breve vai acabar e isso tem que ser solucionado de uma forma rápida. Falta ao governo tomar as rédeas da situação, o governo federal. O que não tem acontecido, será que é com interesse de que haja alguma intervenção? Desculpe, vereadora, mas a tomar as rédeas seria o quê? O uso de força, como agora há pouco ele decretou uma GLO? Não, né? Na verdade o que está acontecendo é uma manifestação de pessoas do grupo deles, do grupo político deles, que apoiaram politicamente tudo isso que está acontecendo. Então por que é que eles não têm condições de liderar um fim de uma greve? Então, para mim, essa manifestação está cumprindo os interesses de Temer. Ok, muito obrigado. Vereadora, mas agora vamos falar um pouco, né, daqui a pouco eu quero ouvir essa bela voz que eu sempre ouço lá na rádio, lá em Salgueiro, né, na Câmara Municipal de Salgueiro, do nosso amigo André Cacau. Mas, antes disso, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para a senhora, e uma pergunta bem direta, né? Tá? Vereadora, o PT tem um plano B, caso a candidatura do ex-presidente Lula não seja registrada? Ou seja, um plano B no sentido de colocar um outro candidato próprio ou não? O PT tem uma grande responsabilidade. Lula é a nossa maior liderança, é a maior liderança popular do mundo hoje em dia, e principalmente na esquerda brasileira e mundial. E Lula está sendo preso injustamente, é um preso político que foi condenado sem provas. Para se condenar é necessário que haja justa causa. Justa causa significa materialidade de que a pessoa tenha cometido o crime. E não houve isso contra o presidente Lula. Há críticas à oposição, mas tudo isso é político, não é? Não deve ser tratado no âmbito do judiciário. E foi preso não se exaurindo as possibilidades de recurso, o que é algo muito grave, um atentado democrático muito grave. Então, a grande responsabilidade do PT é não deixar Lula sozinho, é fazer a denúncia de que Lula é um preso político, lutar pela liberdade de Lula e pelo direito dele ser candidato. Porque, na verdade, prenderam Lula, Silva, porque sabem que ele, sendo candidato, ganha a eleição e acaba com tudo isso que está acontecendo por aí. Lula fez a economia do Brasil crescer, virar a sexta economia mundial, sem retirar direito do trabalhador, sem vender o petróleo brasileiro, que a gente sempre falava no início desse processo todo, estão entregando o nosso patrimônio nacional. E isso não chegava no dia a dia das pessoas. As pessoas não tinham dimensão do que significava isso. Hoje estão enxergando o preço da gasolina subindo, manifestação de empresários querendo o fim disso tudo aí. Não adianta diminuir o imposto, é mudar a política econômica, que com Lula foi muito diferente. Então ele chegando, com certeza faria diferente, barraria todos os retrocessos sociais que estão para acontecer, os direitos dos trabalhadores, dos aposentados, porque só não estão votando a reforma da Previdência porque estão sem coragem de colocar a cara nas vésperas da eleição. Porque o povo, graças às rádios, graças às redes sociais, está muito bem informado do que está acontecendo, sabe exatamente como seus deputados votaram. Bom, Então, concluindo, desculpe, eu terminei. Não tem problema, fique à vontade. O PT não tem o direito de ter um plano B. O PT tem que ir até o final defendendo a candidatura de Lula. Para você que ligou o seu rádio agora, nós estamos aqui direto, o blog do Silva Lima está direto aqui da Rádio São José, FM 104,9, com a vereadora e pré-candidata ao governo do estado de Pernambuco, Marília Reis. Estão conosco também aqui, né, o vereador de Salgueiro, André Cacau, e a vereadora por 3 mandatos, também pré-candidata a deputada estadual, como também André Cacau, perdoe-me por não ter falado que o senhor era pré-candidato, né? A vereadora Cristina Costa. Bom, eu gostaria agora de ouvir um pouco a palavra do vereador André Cacau, né, para dar uma descansada também na vereadora Marília. Tá? André, muito obrigado por estar aqui conosco. Para mim é um prazer e uma honra. O blog do Silva Lima se sente honrado,
né, com sua presença aqui na cidade da Terra da Pedra do Reino. E eu gostaria que o senhor, né, para os belmontenses que talvez não conheçam ou conheçam pouco, né, dissesse quem é André Cacau. Bom dia Silva, bom dia a todos os ouvintes da Rádio São José. Eu quero primeiramente aqui registrar e deixar um abraço para Josevânia, para o Dr. Marcos, para nossa amiga Cristina Costa, que veio de Petrolina para poder acompanhar esse belo evento aqui na cidade de Belmonte, e o prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque, que também se faz presente aqui. Veja só, Silva, eu estou vereador agora pelo 2º mandato na cidade de Salgueiro, pelo Partido dos Trabalhadores, e a gente faz um trabalho, a gente realiza um trabalho na cidade, tentando dialogar com a sociedade, tentando levar os interesses do povo de Salgueiro para a Câmara de Vereadores e buscar soluções para aquelas diversas demandas, né, que nos chegam através do nosso gabinete, do nosso mandato na Câmara de Vereadores. Então, eu acredito que o papel que a gente faz, o papel do vereador, que é o político mais próximo, é extremamente fundamental na nossa sociedade. Inclusive, eu acredito que nós teremos uma governadora eleita que vereador, a gente nunca teve isso na história de Pernambuco, né? Então, conhece, o vereador é aquele que está na ponta, que conhece a demanda da população, que sabe da necessidade do povo, e eu acredito que a gente vai ter, com certeza, uma grande governadora que vai ser eleita para poder realmente ouvir o povo de Pernambuco. E, pois não. Não, fica à vontade. Fica à vontade, vereador. E assim, a gente tem meu pai foi vice-prefeito por 2 vezes, vereador por 2 mandatos, estamos também no nosso 2º mandato, e o objetivo nosso é esse, é construir uma sociedade mais justa, mais digna, e o trabalho que tem que ser feito, que nós pretendemos fazer é esse. Vereador, eu particularmente como eleitor, como cidadão, certo, eu sou a favor da oxigenação na política. Tá? Eu sou quase assim contra aqueles que nós chamamos de raposas, né, na política, né? Aqueles políticos que têm 6, 7, 8 mandatos. Tá? Mas também quem é uma vereadora que tem 3 mandatos, 2 mandatos, tenta galgar um outro cargo político, isso é ótimo, isso é louvável, vai oxigenar a Assembleia Legislativa do Estado, caso o senhor ou a senhora Cristina chegue lá. Como nós temos, o Pernambuco tem 184, 185 cidades, né, e um deputado estadual não pode, digamos assim, atender, né, todos esses municípios, tá certo? Nós temos um deputado estadual de mandato aqui no Sertão Central, mas eu gostaria de saber do senhor o seguinte: caso o senhor chegue lá, qual é o pensamento do senhor em fazer alguma coisa? O que o senhor gostaria de fazer pelo Sertão Central em particular? Olha, veja, Silva, isso passa pela discussão interna dentro do partido. Então, nós estamos agora prestes a um encontro do Partido dos Trabalhadores no dia 10, onde nós definiremos se haverá ou não a candidatura própria, ou se... Estou torcendo para chegar nesse ponto. E eu acredito que a estratégia que o Partido dos Trabalhadores, eu não posso entrar num projeto, num processo eleitoral desse, sem estar discutindo com a base, sem estar discutindo com o partido. Então, eu acredito que o partido foi muito prejudicado na questão proporcional pela demora nessa escolha da candidatura. Eu acredito que esse debate, por mais saudável que seja, ele de certa forma atrapalha um pouco a articulação das chapas proporcionais. Então, acredito que a gente vai ter que sentar para ver se é mais viável, por exemplo, o apoio à candidatura da Cristina Costa, porque fortalece mais. A gente não sabe como vai estar essa arrumação dessa chapa proporcional. Então, é algo que a gente colocou o nosso nome lá atrás como pré-candidato, a serviço do partido, a pedido do partido, mas a gente trabalha dentro dessa estratégia. Então, a estratégia do PT é quem vai definir se a gente vai ter múltiplas candidaturas na região, um no Sertão Central, no Pajeú, um no Sertão de São Francisco, outro na Araripe, ou se a gente vai se unir em torno de um nome para poder representar aquilo que nós acreditamos. Então, uma das coisas que eu acredito importante
que não foi cumprido nesses últimos anos foi a plataforma multimodal de Salgueiro, né? Que no caso não beneficiaria só Salgueiro, mas todo o Sertão Central, que no caso Salgueiro teria essa nova vocação, a vocação da cidade e da região seria a vocação da logística. Então, isso era um sonho, isso era uma reivindicação antiga do povo da região que não foi cumprida. Então, acredito que principalmente para a nossa região do Sertão Central, o que precisamos é destravar essa rodovia transnordestina, concluir a transposição do Rio São Francisco para atender toda a região e essa plataforma multimodal chegar na nossa região, chegar no Sertão Central para que a gente possa desenvolver a cidade, para que a gente possa gerar emprego e tornar Salgueiro e região um polo desenvolvido. Vereador, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, até saindo um pouco do foco da pré-candidatura, né, do PT, mas voltado mais para a cidade de Salgueiro, tá certo? Eu quero mandar aqui um forte abraço para o meu amigo Maurício Ribeiro, do programa Política em Foco, da Salgueiro FM, tá certo? Então, como eu tenho certeza que ele, se não estiver nos ouvindo via internet, ele vai estar... Logo mais essa entrevista estará no blog. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, né, a respeito de Salgueiro, digamos assim, quase nesse duelo entre o prefeito e o governo do estado a respeito do transporte escolar. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco lá, até mesmo para que nós possamos pegar exemplo, porque a escola estadual tem em Salgueiro, tem em Belmonte, e os bons exemplos nós precisamos serem seguidos. E os maus nós temos que descartar. Então, eu gostaria que o senhor falasse a respeito do transporte lá, para que nós pudéssemos tirar algum exemplo. Veja, Silva, isso é uma questão simples de ser debatida, porque a lei de diretrizes e bases, ela determina quem que é responsável por cada no caso pelo seu estudante, pelo transporte, por tudo. Então, o município, ele tem a responsabilidade com o transporte e com a atenção, com a educação básica, né? Educação infantil. E o Estado também tem a sua responsabilidade, que não é assumida há bastante tempo. Essa responsabilidade está sendo transferida para o município, porque existe uma cláusula dentro da LDB que ela permite essa cooperação. Então, o que é que acontece? Hoje o governo do estado de Pernambuco, se a gente for falar em termos percentuais, num valor de 100% que deveria ser gasto ou repassado do governo do estado para que o município de Salgueiro fizesse o transporte dos seus estudantes, ele repassa 30% apenas desse valor. Então, o município, que já é o local onde, principalmente da nossa região, que a gente vive de repasse do FPM, que a gente vive de IPTU, de TBI, que vive dos impostos locais, que são muito poucos, a gente tem inúmeras demandas para serem realizadas e a gente precisa ajustar, precisa adequar. Eu acredito que houve uma falha do governo municipal na questão do diálogo. Eu acho que não poderia ter sido colocado da forma como foi feita, de forma abrupta, colocando tome, entregue, é seu, mas deveria ter sido feita audiência e deveria ter sido cobrada a responsabilidade do governador com seus estudantes. Então, o compromisso do transporte dos estudantes do estado é do governo do estado. Então, já que há essa cooperação, que o governo do estado repassasse o valor, o montante necessário para que se fizesse esse transporte. Então, com essa confusão toda, o prefeito Clebel devolveu. Agora, eu acredito que a forma como foi feita, como a secretaria conduziu o processo, é que não foi, eu acredito que a mais correta, porque a gente tem que pensar também no estudante. Tem esse duelo, tem esse debate da questão do financiamento, mas a gente tem que se preocupar primeiramente com o estudante, que não pode faltar aula, que não pode ter o seu direito de comparecer e de estudar, tem que ter esse direito preservado. Então, o município, eu acredito que errou nesse ponto, mas também precisamos colocar que a responsabilidade e o compromisso que deveria existir por parte do governo do estado em dar manutenção nesse contrato, nesse convênio, ela não existiu. Ela não existe, não existiu. Então, a gente busca uma solução. Eu acredito que a gente pode, nesse momento agora, estar melhorando esse diálogo para que o município a gente possa fazer essa cooperação. Agora, que o valor necessário, que o valor que se gasta por esses estudantes, ele seja repassado para o município
a fim de o município arcar, já que a falta de recurso, a gente, tudo que faz com recurso próprio, a gente precisa tirar de algum lugar. Então se gasta algo em torno de quase R$1 milhão que o município tira do bolso, tira dos seus cofres para poder bancar aquilo que o governo do estado, que se a gente for ver pelo Pacto Federativo, fica com mais de 25% do que se arrecada de imposto dentro do país. E o município que fica com algo em torno de 15%, 16%, fica sem ter capacidade de investimento. E ainda arcando com as obrigações do governo do estado. Então eu acho que não é correto isso. O Bloco do Silva Lima está aqui na Rádio São José, FM 104,9, hoje recebendo a vereadora e pré-candidata ao governo do estado de Pernambuco, Marília Reis. Juntamente com ela está o vereador de Salgueiro, esse que acabou de falar com os senhores, né, o vereador André Cacau, e também a vereadora de Petrolina, onde nós vamos ouvir agora a voz desta guerreira, Cristina Costa, vereadora por 3 mandatos lá em Petrolina. Vereadora Cristina Costa, eu gostaria de perguntar à senhora, caso a candidatura da senhora venha realmente decolar, né, o que a senhora gostaria fazer pelo estado de Pernambuco de uma forma diferente do que, digamos assim, que nós estamos fazendo. Bom dia, Silva Lima, o blog. Quero também cumprimentar seu co-irmão Maurício Ribeiro, cumprimentar aqui a vereadora do Recife, pré-candidata ao governo do estado, Marília Reis, cumprimentar o companheiro também de partido, vereador André Cacau, né? Quero mandar um abraço aqui para seu pai Cacau, para Marcos também, muito conhecido daqui de Belmonte, cumprimentar aqui quem está acompanhando, Célia, que trabalha com a gente, nosso salvador da vida, Tiago, que é o nosso motorista, é amigo também, uma segurança muito importante. E nesse momento, Silvio, primeiro eu quero aqui mandar um abraço para todos os trabalhadores de educação da rede estadual de Salgueiro. Bom, eu sou Cristina Costa, sou professora, né? Vai salientar, estou na política, mas sou professora. Minha história de luta vem do movimento sindical, tive a oportunidade de organizar e formar o SINTEP, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, ali da região de São Francisco, pegando Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista, Afrânio, Dormentes, e também já tive muita oportunidade de vir em debates aqui na rede estadual, enquanto coordeno representante da CUT estadual, aqui em Salgueiro, né? E aí, diante da militância de você estar trabalhando, estar ajudando, formando, organizando os trabalhadores em educação, e principalmente lidando com uma parcela muito importante que são os nossos alunos, onde a troca de experiência, o professor dá aquilo que tem e o aluno com certeza absorve, e é através do que ele traz do dia a dia para a sala de aula que a gente consegue formar a nossa opinião, o conceito e trabalhar, né, a troca de experiência com nossos alunos. Para mim, eu estou sendo chamada, entrei na política, nunca imaginei estar, né? Por incrível que pareça, com 3 mandatos, mas não gosto muito do parlamento, eu gosto muito de estar, não é preciso você estar na frente, nos bastidores, eu gosto mais de estar atrás ajudando, mas veio um desafio muito grande por uma pessoa que enxergou, que eu sempre digo que eu fui cria dela, que foi a eterna deputada Isabel Cristina, que foi vereadora de Petrolina, foi vice-prefeita, deputada estadual, foi superintendente da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, que teve a oportunidade de abrir aquela Codevasf para trazer para o pessoal do sertão. A Codevasf sempre foi administrada pelos Coelho, Oswaldo Coelho, e ali sempre restrito a Petrolina, aos interesses, onde eles tinham a sua militância ali. Reduto eleitoral. O reduto eleitoral, e Cristina teve a oportunidade de trazer a Codevasf para o sertão todo, levando até Arco Verde. Então, dali, hoje a gente está sendo chamada, posso dizer, como nasceu isso. Não tenho nenhum interesse, nenhuma vaidade de estar na política como uma candidata a deputada estadual, mas a gente está sendo chamada para um projeto. Porque eu tenho uma linha. Primeira coisa, quando você me faz essa pergunta, o que é que você pensa para Pernambuco? Eu acho que o primeiro papel de um parlamento, se você está concorrendo ao legislativo, seja vereadora, seja deputado estadual ou federal, você tem um compromisso, você tem uma missão, e a primeira missão é fiscalizar. Hoje a gente observa que a maioria dos deputados são eleitos, né? E ali trabalham as suas emendas de forma de redutos. E esquece de fazer com que o executivo, seja ele prefeito, seja ele o governo do estado ou o presidente da república, cumpra o seu papel enquanto legislador. Qualquer cidadão, quando ele pleiteia um cargo, ele tem um projeto,
né? E esse projeto é apresentado à sociedade, principalmente aos trabalhadores. Então, o papel enquanto parlamentar, que vou concorrer também, é a primeira coisa, se eu abracei esse projeto, independente de quem esteja lá, e se for o meu, eu ter a responsabilidade de fazer cumprir esse papel. Por exemplo, eu apoio a candidatura, com certeza, própria. Nosso desejo, estamos trabalhando para isso, rodando o sertão todo, para ter uma mulher no governo do Estado, né? No Palácio do Governo. Um histórico. Nunca tivemos em Pernambuco uma mulher. E no momento propício que a gente está vendo que a sociedade quer gente diferente, quer projeto diferente, não quer mais esses grupos dominantes, né? Esses redutos, esses senhores, esses coronéis que estão aí há muito tempo no poder, que já está viciado, já sabe os caminhos da pedra, quer oxigenar, como você mesmo diz. E a oxigenação passa por projetos novos, pessoas novas que tenham compromisso com a luta. E Marília hoje representa esse sentimento do povo de Pernambuco. Assim como o Lula está sendo chamado para, nessa idade de 72 anos, que não precisa estar ocupando mais a presidência da República, mas diante do quadro, do caos que vive hoje o Brasil, e diante da realidade que vive Pernambuco hoje, a sociedade, os trabalhadores estão exigindo alguém que possa vir nos fortalecer, não como candidata de si, mas como a esperança de chegar lá e dar uma resposta para uma vida melhor e digna ao povo de Pernambuco. Daqui a pouco conversaremos mais com a vereadora e pré-candidata a deputada estadual, Cristina Costa. Vamos retornar aqui agora para a nossa futura governadora, né? Marília Reis. Tá certo? Deixa eu ajeitar aqui o microfone da... Acho que assim tá bom. Bom, eu gostaria de botar um pouquinho, assim, esquentar um pouquinho essa conversa nossa aqui, né? Você sabe, né, vereadora, que o jornalista, ele, às vezes, ele é amado por uns e odiado por alguns outros, né? Tá certo? Então, a senhora vereadora teria dito há algum tempo atrás, isso que está na mídia, tá certo? A senhora teria dito há algum tempo atrás, né, que a senhora não subiria num palanque dos socialistas. Isso segundo alguns meios de comunicação, e meios de comunicação que eu respeito muito, é o caso do meu amigo Magno Martins, do blog do Magno, né? Eu vi uma reportagem da senhora no blog do Magno e também no Nil Júnior, aqui de Afogados da Engazeira. A senhora dizendo que a senhora não subiria num palanque do socialista. Aí eu faço uma pergunta para a senhora. Vamos aqui supor, né, que a senhora seja candidata, que a senhora vá para um segundo turno, não ganhe em primeiro turno, vá para um segundo turno. Este segundo turno também teria sido com o grupo da oposição. Hoje fala-se num nome possível aí de Armando Monteiro, tá certo? E aí ficaria o PSB de fora desse segundo turno. Caso isto aconteça, a senhora iria subir no mesmo palanque ou iria deixar que o PSB subisse no seu palanque, vereadora? Pois é, Silvio, é bom esclarecer as pessoas que é muito diferente de a gente aderir ao projeto de alguém aderir ao nosso projeto. A gente não pode, o que não pode é para atrair o apoio de certos atores políticos, nós nos desfazermos do que defendemos, nós flexibilizarmos o projeto, nós desfazermos o que tínhamos comprometido com a população. Então isso é que não pode. Agora, se eles acharem que o projeto nosso é o melhor para Pernambuco, eles podem vir apoiar até no primeiro turno, que a gente conversa. Agora, a gente não vai flexibilizar 1 milímetro, nem vai colocar os erros deles para serem repetidos na nossa gestão. Vereadora, caso a candidatura da senhora não decole, caso haja uma coligação do PT com o PSB, a senhora pretende se candidatar a outro cargo eletivo? Silva, nós precisamos tratar cada eleição de uma maneira, cada eleição por vez. E hoje nós não podemos ter plano B, porque trabalhar um plano B, uma candidatura a outro cargo, seria desfazer daquela militância, dessa militância tão grande que está conosco, que está nos seguindo, que está nos apoiando, que está acreditando e tendo esperança na nossa candidatura. Então, uma coisa que eu não faço é usar as pessoas.
Então, nós temos a responsabilidade de manter a pré-candidatura e sem pensar em plano B. Plano B é coisa de carreirista, é coisa de quem é oportunista, de quem está jogando ali para ganhar mais um pouquinho aqui. E nosso projeto é coletivo, não é pessoal, por isso que todas as decisões, todas as decisões vão ser tomadas no momento correto e discutidas coletivamente com toda a nossa base de apoio. Você que chegou agora está ligando a Rádio São José FM. O blog do Silva Lima está hoje aqui na Rádio São José recebendo a pré-candidata ao governo do estado, Marília Reis. Estão conosco também o vereador e pré-candidato a deputado estadual, André Cacau, da cidade de Salgueiro. E também a vereadora por 3 mandatos, pré-candidata a deputada estadual, vereadora Cristina Costa, de Petrolina. Vereadora Marília Reis, esta semana o blog do Silva Lima, ele fez alguns contatos aí com alguns membros da executiva nacional do PT. Tá? E a maioria daqueles que conversaram conosco, eles defendem uma candidatura própria. Na maioria, isso aqui não é uma pesquisa, eu não fiz isso como uma forma de pesquisa. Que bom, gostei da notícia. Tá certo? Ótima notícia. Realmente, sábado. Agora eu tenho uma notícia talvez que não seja muito boa. Porque geralmente quando vem uma boa, talvez... Então, vereadora, eu conversei com alguns membros da executiva nacional do PT em Brasília, né? E daqueles com quem eu conversei, a maioria deles defendem uma candidatura própria do PT. No entanto, né, daqueles que nós conversamos com ele, tá, um grande número deles, e não só os que não defendem esta candidatura, certo? Eles, um percentual que eu não posso dizer tanto, eles ainda acham que é uma incógnita esta decisão. Ou seja, o lado que está defendendo, o lado do senador Humberto Costa, que defende uma aliança com o PSB, e o lado da senhora que defende essa candidatura própria, para esses 300, se eu não me engano, são 300 delegados que têm direito a voto, né, para que isso ocorra, né? Então, hoje não se sabe quanto seria esse percentual. A senhora que está por dentro, né, está mais informada, a senhora poderia, em questão de número, dar um número para a gente? São 300 candidatos, tantos por cento estão para cada lado? Veja bem, Silvio, primeiro a gente precisa esclarecer para a população por que é que o PT quer ter uma candidatura própria. Não é por capricho de Marília, de Cristina, de André, das lideranças políticas que estão conosco. Não é por causa disso. Nós acreditamos que o PT precisa assumir essa missão, porque nós temos um dever muito mais político do que eleitoral nesse ano de 2018. É um ano bastante atípico, nunca se viu um cenário nacional e local tão indefinido como está, e o que está acontecendo, na verdade, é uma luta de classes. Tá a classe dominante, a elite, contra a classe trabalhadora, que durante os governos do PT passou a ganhar um pouco mais, passou a deixar de perder como tinha perdido nos 500 anos de história brasileira. Então, nós precisamos, aqui em Pernambuco, fazer a defesa desse projeto. E não tem nenhuma outra candidatura, nenhum outro palanque que possa fazer essa defesa como nós temos feito. Ou será que Paulo Câmara, depois de apoiar o impeachment, depois de articular deputados, secretários que estavam lá cedidos para serem secretários, irem votar, enfim, fazer toda uma articulação nacional, não somente local, para que o impeachment passasse, que defende a reforma da Previdência, que tem tantas posturas que são contraditórias ao nosso projeto? Será que ele vai chegar, encampar mesmo essa defesa, fazer seu discurso, defender que Lula é um preso político, defender a liberdade de Lula, o direito de Lula ser candidato, apoiar Lula até o fim, apoiar Lula como candidato, não exigir que o PT indique plano B, C e D? Então, será que isso vai acontecer? Não vai. Outra coisa, nossa chapa, nós precisamos de uma chapa
forte de deputados federais, deputados estaduais. Com a candidatura própria, nós temos condições de eleger muitos deputados federais e estaduais, diferentemente do PSB. Se a gente fosse para o PSB, para se aliar com o PSB, a nossa chapa desidrataria, porque grande parte dos candidatos proporcionais não aceitam serem candidatos apoiando Paulo Câmara. E outra coisa, o chapão, o chamado chapão do PSB, é muito competitivo, é muito difícil. Tem gente histórica do PSB deixando o partido para disputar a eleição de federal e estadual com um pouco mais de chance de ganhar a eleição. Então tem todos esses fatores que nos levam a defender uma candidatura própria do PT. E outra coisa, o PSB não está oferecendo nada que chegue e diga, realmente vale a pena nós retirarmos a candidatura em Pernambuco. Aqui nós temos uma candidatura para ganhar. Em todas as pesquisas a gente vem ascendendo, vem numa curva crescente e é a única candidatura que cresce, a candidatura que mais cresce no estado. Então por que a gente vai tirar a candidatura aqui para apoiar quem? Para quem é que eles vão nos dar em troca? Não, o que a gente gostaria era de que o PSB apoiasse nacionalmente o PT, o presidente Lula, que se juntasse às nossas trincheiras de que defendendo que Lula é um preso político e tudo mais, e desse o tempo de TV para que o presidente Lula pudesse fazer sua defesa na televisão durante a campanha, e isso ele não está fazendo. Então, não dá. E sabe por que não faz, Silvia? Porque Paulo Câmara é muito fraco politicamente. Ele não tem força para, de norte a sul do Brasil, levar o PSB para apoiar Lula, para apoiar o PT. Então, essa troca não vai acontecer, porque nós, em Pernambuco, temos condições de conquistar um governo do Estado e conquistar deputados e deputadas federais e estaduais, e não vamos abrir mão por um mero capricho do PSB, por medo do PSB de perder o poder, o projeto de poder, porque eles não têm mais projeto de Estado. Qual é o projeto do PSB para Pernambuco? Não tem. Eles não têm mais nem o que dizer. Eles não têm nem mais o que oferecer aos aliados, porque os cargos já estão estoporados, querem atrair aliados, querem que adversários deixem de ser aliados, não oferecem nada ideologicamente. Querem oferecer cargo e nem isso eles têm mais, de tão saturado que está esse governo. É natural que a executiva nacional não esteja por dentro das contas do encontro aqui, mas nós estamos muito tranquilos de que nós ganhamos esse encontro, porque a base do PT está majoritariamente com a gente. Nós tivemos um evento semana passada, amanhã está fazendo uma semana, lá no Recife, no Clube Internacional. E para esse evento, Silva, nós não contratamos um ônibus sequer. Nós não mandamos uma van buscar ninguém. E deu 4.000 pessoas ali. Gente que se organizou, pessoal de Petrolina. Mas veja, isso aí coloca a gente, coloca. Quem tem dinheiro faz isso. Aluga ônibus, pega a liderança, dá um dinheirinho, compra um lanche e bota o povo para ir. A gente não fez isso não. Quem estava ali estava mobilizado. O pessoal de Petrolina se organizou, alugou um ônibus, o pessoal de Salgueiro também, o pessoal de Serra Talhada, enfim, da Mata Sul, da Mata Norte, do Agreste, de todo canto. Se organizou e foi para lá e estava empolgado, estava emocionado de estar ali, e com a gente oxigenando essa vontade, essa esperança das pessoas. Então foi algo muito bonito. Isso mostra que nós estamos muito tranquilos. O que a gente quer é fazer esse debate, porque já foi adiado. Já foi adiado do dia 12 de maio para 10 de junho. A gente quer fazer esse debate com a base do PT e ter a legitimidade para andar o Estado inteiro como oficialmente pré-candidato do partido. Vereadora, o Silva Lima passaria o dia todo conversando com a senhora sobre política, né? Mas o tempo ele voa e agora há pouco a senhora falou do ato que a senhora fez lá no Clube Internacional. Eu já vou pegar um guincho nessas palavras da senhora. Esse ato no Internacional, ele foi ser realizado lá por uma polêmicazinha, no caso da disponibilidade do clube dos oficiais da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. A senhora, como a senhora vê, né, digamos assim, essa anulação, esse pedido, esse cancelamento do espaço lá do Clube dos Oficiais? É boa essa oportunidade, Silva, porque eu não tinha tido a oportunidade de agradecer ao coronel. Na verdade, ele prestou um grande favor a todos nós, deu publicidade ao evento, as pessoas se sentiram também atingidas pelo fato de o evento ter sido cancelado lá, e a gente teve a possibilidade de fazer uma atividade num clube muito maior
e que pôde abrigar com mais conforto todo mundo que estava lá nos apoiando. Então eu agradeço muito ao coronel que revogou o contrato por motivos políticos, na verdade. Ele inclusive cometia erros na justificativa, dizendo que Lula tinha sido condenado em todas as instâncias. Não foi, inclusive é um dos motivos porque nós dizemos que ele é preso político. Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas é importante dizer que a Polícia Militar tem uma ligação umbilical, literalmente, com o governo estadual. Claro. Agora, na verdade, tudo isso que eles têm feito, Silva, tem sido um grande favor para nós, porque a gente está igual a massa de bolo. Quanto mais bate, mais cresce, mais o povo se empolga, mais o povo quer defender a candidatura e mais o povo quer votar com a gente. Marília, hoje nós temos, né, jovens de 16 anos já votando. Hoje a maioria dos votos hoje são votos conscientes, não são aqueles votos que nós chamamos, né, voto de cabresto, voto comprado ou algo parecido assim. Você sabe muito bem do que eu estou falando. No interior do estado acontecia muito isso, mas hoje nós temos garotos Todo aí... canto acontecia, assim. Né? Hoje nós estamos conversando, hoje nós estamos com garotos aí de 16 anos, né, que já são cidadãos, têm direito a votos, e eu gostaria que a senhora falasse para esses jovens de 16, 17, 18 anos que vão votar pela primeira vez, né, o que a senhora, o que Marília Reis, ela tem de diferente dos outros candidatos, e outros candidatos aí de nome na política, né, um Armando Monteiro, né, eu vou falar Armando Monteiro porque são os três fortes são vocês, né, no caso Marília Reis, Armando Monteiro e o próprio governador Paulo Câmara nessa disputa, né. Eu acho que o grande diferencial nosso, Silva, e isso as pessoas sentem, é a disposição. Disposição de andar, de conversar com as pessoas. Isso nos traz uma maturidade muito grande, um aprendizado. Quando a gente conversa com uma pessoa de 16 anos, escuta qual é o problema. Quando conversa com uma pessoa de 20, de 30, de 40, de 80 anos... Mas se a senhora estiver lá, vereadora, talvez a senhora não tenha esse tempo todo para andar. Mas não é, veja, a gente não vai viver eternamente fazendo campanha. Agora é diferente, um gestor que tem a disponibilidade de andar o Estado, que conhece o Estado, que tenha a disponibilidade de conversar com as pessoas, de ouvir o que realmente está acontecendo, que respeite os órgãos de controle social, os conselhos, todas as instâncias que a população conquistou nos últimos anos para participar da gestão, e implemente um orçamento participativo em todo o estado de Pernambuco para que as pessoas não façam simplesmente para que o governo não simplesmente passe manteiga no focinho do gato, como se diz, mas que de fato escute as pessoas para elencar as prioridades da região. Então, esse é o nosso diferencial. As pessoas estão sentindo que a gente tem a disposição para fazer isso. E outra coisa, ninguém nessa eleição está com tanta disposição e vontade de ganhar a eleição e colocar Pernambuco no rumo certo como a gente está. O jornalista Silva Lima, no programa que faço participação na Rádio Salgueiro FM, lá com o Maurício Ribeiro, o programa Política em Foco, todas as vezes que nós entrevistamos uma personalidade na área política, né, eu sempre faço esta pergunta, tá certo? O governo Paulo Câmara, não por eu ser militar, mas também não posso deixar, porque eu sou militar, né, sou militar da reserva, né, sou oficial do Exército, da reserva. O governo do Estado, ele divulgou agora há pouco, né, alguns números, alguns índices, né, que esses números estariam caindo na questão da segurança pública, na questão dos crimes, que foi uma redução de 34% ou 36%, assaltos a ônibus, tá? Homicídios, no caso aqui. Nós, do Sertão Central, eu não vou nem falar no Sertão Central, mas no Sertão, no modo geral, do Sertão do Pajeú, né, Serra Talhada, que é uma das cidades mais violentas que nós temos aqui no Sertão. O ano passado foram, se não me falha a memória, foram 48 homicídios no ano passado, e hoje nós estamos no 5º mês e já estamos com 12, se não me falha a memória, tá certo? Eu gostaria que a senhora, a minha pergunta para a senhora seria, caso a senhora tenha êxito, seja eleita, né, o governo da senhora será marcado, né, qual o legado que esse governo da senhora deixará? Certo? Será na área da segurança, será na área da saúde? E se for uma dessas duas áreas a qual citei, ou em uma outra que a senhora queira citar, qual será o legado que a senhora quer deixar? A questão da segurança, sem dúvida, vai ser o mote dessa eleição. E nós temos que tratar o assunto com muita responsabilidade, não é fazendo discurso fácil, nem jogando para a plateia. Essas propagandas bonitas que o governo tem feito é algo muito estranho, porque, primeiro, durante meses agora, esse ano, obstruiu
que a imprensa tivesse acesso aos dados reais de homicídios no estado de Pernambuco, proibiu que funcionários do IML dessem dados de homicídios para a imprensa. Então, isso já é muito estranho. E, segundo, por que só foi reduzir nos últimos 6 meses? Por que não reduziu antes o número de homicídios? A nossa meta tem que ser sempre chegar a 0. Claro que é utópico, mas não tem isso de meta de que matava 7 por dia, passou para 16, tem que voltar, tem que passar para 13, não é isso. A gente não quer que morra ninguém. Agora, é importante dizer que não se resolve a segurança assim. Chega a fazer uma propaganda, cria uma sensação de segurança, pensa que vai enganar as pessoas, fazendo que as pessoas se sintam mais seguras com isso, e não é assim que acontece. A gente tem que atacar a causa do problema. O que é que está causando a violência? A causa majoritária não é o tráfico de drogas? É. Então vamos tratar, vamos fortalecer o programa Atitude, que tem sido cada vez mais desmontado e entregues simplesmente a comunidades terapêuticas para beneficiar aliados políticos, a verdade é essa. Por que é que não fortalece o vínculo da Polícia Rodoviária Federal com o batalhão da PM, que cuida das rodovias, o batalhão rodoviário da Polícia Militar? Então tem que ter uma ação conjunta, integrada e estratégica para resolver o que é que mais causa os homicídios no estado de Pernambuco. Agora, claro, cada região, cada município tem sua peculiaridade que tem que ser estudado e tem que ser tratado especificamente. Então, sem dúvida, a segurança vai ser o mote dessa eleição, vai ser a nossa prioridade 0, porque a gente precisa cuidar do nosso maior bem, que é a vida. Mas outra grande questão que nós temos que resolver aqui no estado é a água. A gestão hídrica está cada vez mais relegada ao último plano e parece até que é uma tentativa de sucatear a Compesa para depois dizer a gestão pública não está dando certo, vamos privatizar. O que parece é isso. Sabe por quê, Silvia? A gente chega em município que está o município inteiro sem água. Quando a gente vai procurar saber o que é, porque a bomba está quebrada. Aí chega em outro canto, não, tal município não é abastecido de água, tá 80% abastecido de carro-pipa. Por quê? Porque tem a barragem, mas não tem uma adutora. Ou então, tem a adutora e a barragem, mas principalmente as obras de apoio que faltam. Porque a adutora e barragem, o governador vai lá, inaugura, sai na imprensa, tem foto, as pessoas veem. Mas e ali a rede de distribuição, que tem 60 anos, 70 anos e precisa ser trocada? E, enfim, todas as obras estruturais de apoio que precisam ser dadas. A Mata Sul de Pernambuco vive uma situação terrível. Aqui no sertão vive com a falta de água. Mas lá na Mata Sul o problema é o excesso. Então deveriam ter sido construídas há 8 anos, Silva, 8 barragens. 8 barragens, tudo para estocar água e resolver o problema de abastecimento de água do Agreste, quanto de lá da Zona da Mata, e evitar que todos os anos a região fosse destruída com cheia, como voltou a acontecer. E só foi feita uma barragem das 5. 2 delas, o dinheiro veio do governo federal e voltou por erro de projeto. Isso é falta de compromisso com o povo de Pernambuco. Então nós vamos, sem dúvida, nossa marca vai ser resolver o problema de abastecimento de água no estado, assim como Miguel Arraes resolveu o problema da falta de luz em Pernambuco. Bom, estamos chegando ao fim da nossa entrevista, né, aqui na Rádio São José FM, e eu gostaria de ouvir o vereador André Cacau para as considerações finais dele, né? André, fique à vontade, o microfone é do senhor. Você vai agradecer a oportunidade que você está dando a gente aqui de estar conversando com o Belmonte, conversando com a cidade da região, que acompanha também pelas redes sociais. Eu acho que está sendo transmitido também essa entrevista. Essa estará conversa, no blog daqui a pouco. Estará no blog daqui a pouco, mas a gente quer somente agradecer e dizer que estamos aqui dispostos, todos nós, para fazer e construir um Pernambuco que respeite o seu povo, um Pernambuco que entre no trilho, que é o que a gente está precisando. Muito obrigado, André. Vereadora Cristina, fique à vontade para as suas considerações finais. Obrigado, eu quero mandar um abraço para todo o povo de Salgueiro e chamar a atenção da importância da reflexão que nós estamos vivendo hoje, a conjuntura que nós estamos vivenciando hoje no país. Saímos de um golpe, temos o presidente Lula preso, um preso político, porque a única forma de tolher
O projeto popular é Lula na cadeia e precisa a população estar mobilizada para Lula livre. Amanhã tem um ato muito importante em todo o Brasil, que é o lançamento da candidatura do presidente Lula. Né? Em Salgueiro vai ter, em todos os cantos, Petrolina, Recife, em todas as capitais do Brasil, e chamar a atenção. Eu quero aqui Silva Lima. Na época do golpe de 64, a gente tivemos uma grande guerra. E a gente via, só para você lembrar um pouquinho, até os novos jovens hoje podem procurar os seus pais, os seus professores. Antigamente tocavam fogo nos postos de gasolina e lá botava assim, viva o comunismo, né? A gente observava que eles tocavam fogo nos postos de gasolina e dava a entender que eram os comunistas que estavam colocando fogo nos postos. Na verdade, ali há um interesse. Hoje você vê essa luta dos caminhoneiros, né, e a sociedade está apoiando. Eu passei pela estrada de Petrolina para cá, o povo está ali firme, mas é preciso fazer uma leitura. Depois do golpe, Lula foi preso, foi tirado o projeto do Partido dos Trabalhadores, houve uma política totalmente retrógrada, onde o trabalhador só perdeu. A Rede Globo, esse meio de comunicação, contribuiu para isso, mas só que o golpe deu errado. Eles hoje não têm um nome. E Lula na cadeia, com certeza, continua crescendo. E não vamos abrir mão. Lula é o plano A, o plano B, o plano C e o plano D. É Lula livre, presidente da República, para fortalecer as nossas estatais, contra a privatização do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras. Nós tivemos um instrumento importante que fortaleceu o golpe e que está chegando hoje a Petrobras, que foi o ministro Fernando Filho, que ocupou e que rasgou a soberania, vendeu a nossa soberania nacional, e a gente precisa combater isso. E o interesse disso, Lula cada vez mais crescendo nas pesquisas, e a direita, os golpistas sem nome, pode ter o processo de não haver eleição. E a gente está caminhando para isso. Então, hoje, o que está acontecendo, os interesses dos caminhoneiros é o interesse do patrão. O trabalhador, quando você viu sem terra, os trabalhadores ocupando as ruas, as avenidas, rodovias, chamavam de malandros, de vagabundos, né? E hoje você vê os caminhoneiros que não são malandros, são trabalhadores, mas que infelizmente a gente tem que chamar a atenção. Não deixar ser usado para o interesse do patrão. Porque o interesse do patrão é que Lula não seja presidente da República, que o projeto dos trabalhadores não volte ao poder. E aí a sociedade vai voltar sim com o apoio da sociedade. Então, um grande abraço, quero te agradecer, que continue pegando esse veículo de comunicação como um instrumento de fortalecimento da conscientização, sempre na terceira pessoa, levando o cidadão de Belmonte, de Salgueiro, onde atinge o seu blog, essa rádio, que possa as pessoas fazerem uma reflexão e dizer: outubro está chegando, vamos avaliar cada vez mais, nos conscientizar e dizer: o Hoje Pernambuco exige um projeto novo. E o projeto novo, com certeza, é uma oxigenação. E que cada um possa apoiar e ver o que é melhor essa oxigenação. Muito obrigado, Cristina. Vamos voltar aqui para a vereadora Marília Reis para as considerações finais dela. Silva, eu queria agradecer a oportunidade de estar conversando com o povo desse sertão maravilhoso aqui de Belmonte, pessoal de Salgueiro, de Petrolina, de todo canto que está nos ouvindo pelas redes sociais. Nós estamos transmitindo agora ao vivo pelas redes sociais também, além de estar falando pelo rádio. Quem puder também nos seguir, quem quiser nos acompanhar nossos posicionamentos, procure lá no Facebook, Marília Arraes, no Instagram, no Twitter também. Segue a nossa página, acompanha nossos comentários, manda uma mensagem, uma crítica, uma sugestão, que a gente vai estar sempre ouvindo vocês, e participa com a gente, constrói com a gente esse Pernambuco novo. Queria agradecer a Cristina Costa, vereadora de Petrolina, minha amiga, agradecer a André Cacau, vereador de Salgueiro, e também mandar um abraço para a Josivânia, que é presidente do PT aqui, também sindicalista, a doutor Marcos, que é daqui de Belmonte, mas também está sempre recebendo a gente lá em Petrolina. Queria mandar um abraço também para o prefeito Luciano Duque, que orgulha tanto o nosso estado e o nosso partido com uma das melhores gestões do PT no Brasil, superando as dificuldades. E, enfim, mandar um abraço para todos os pernambucanos e todas as pernambucanas. Até a próxima. Muito obrigado. O blog do Silva Lima, gostaria de agradecer primeiramente a Associação Cultural Pedra do Reino, a Rádio São José FM, que abriu esse espaço para nós podermos ouvir aqui, né, a vereadora e pré-candidata Marília Reis ao governo do estado de Pernambuco, ouvir também o vereador e pré-candidato ao deputado estadual André Cacau, lá de Salgueiro, e também a vereadora
e pré-candidata a deputada estadual da cidade de Petrolina, né, a Cristina Costa. Aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvir, né, essa entrevista, ou também não acompanharam nas redes sociais, logo mais a entrevista estará na íntegra no blog do Silva Lima. É só acessar lá www.blogdosilvalima.com.br. Muito obrigado, vereadora, muito obrigado, vereador André, muito obrigado, Cristina, pela disponibilidade do tempo. Tá? Eu desejo sorte e felicidade a todos vocês nessa batalha aí que vocês estão querendo galgar aí. Muito obrigado. Obrigado aos ouvintes, né, que os mais importantes aqui, na verdade, são os ouvintes. Muito obrigado. Tenham todos um bom dia.